Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, tá? Nossa aula já número 71, finalzinho do mês de outubro já. Daqui a um mês, se Deus quiser, estaremos todos de férias. E aí, entreguem suas atividades para não ficar nada pendente para o mês de dezembro, né? Mês de novembro, provavelmente estaremos em férias já no dia 30. Pessoal, no livro de leitura e produção de textos, na aula anterior, nós vimos os, as cartas do leitor, tá? Então, na página 158, nós vimos vários modelos de carta do leitor. Carta do leitor é aquela carta que a pessoa que lê uma determinada reportagem escreve para a revista, para o jornal, ou para o site, até mesmo para o blog, né? Dando a sua opinião sobre um determinado assunto que foi visto na reportagem, tá? Então, a carta do leitor também é um gênero literário, também faz parte dos inúmeros gêneros que pertencem à nossa língua portuguesa, certo? Então, nós vamos, pessoal, lá na página 162 do livro de leitura e produção de textos. Aí nós temos a perguntinha 1. Das características a seguir, assinale as que você reconhece em todos os textos lidos, ou seja, todos os textos lidos são cartas ao leitor. A única diferença é que os veículos, né? Onde é que essas cartas foram publicadas? Um foi na revista Veja, outro foi na revista Exame, outro foi na Folha de São Paulo. Então, vai mudando o jeito só, mas o aspecto é o mesmo. Então, vamos lá. Em todas elas, houve uso do registro formal, aliado a algumas marcas de coloquialidade, lembrando que coloquialidade vem da palavra coloquial. Coloquial quer dizer informal, é aquele jeito que nós usamos para nos comunicarmos com os nossos amigos. Nós nos comunicamos através de marcas de coloquialidade, até para falar é difícil, hein? Que são maneiras informais. Então, você chama a pessoa por um apelido, você pode falar, e daí, então, né, você. Então, todas essas palavrinhas que nós usamos de uma maneira informal, elas são marcas de coloquialidade. A linguagem dessas cartas é clara e objetiva, a manifestação da opinião do autor das cartas e subjetividade e oposição à perspectiva de análise adotada pelas reportagens. Pessoal, as respostas certas aqui são A, B e C. Então, as três características estão presentes no texto Carta ao Leitor, Carta do Leitor. O registro formal com algumas marcas de coloquialidade, uma linguagem clara e objetiva e a manifestação da opinião do autor das cartas. Não tem subjetividade e oposição, não. A letrinha D não combina com nada, tá? Releia trechos da carta publicada no veículo B e faça o que se pede. Então, o exercício pede para a gente reler esse trechinho. Ao participarmos das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. Acho interessante, sim, relacionar-se, trocar informações por redes sociais e até mesmo expor um pouquinho da vida, mas a autoafirmação faz com que as pessoas exagerem na dose. Então, aí é a opinião de um leitor sobre a questão das redes sociais, né? Então, na opinião dele, ele acha que as pessoas acreditam que quando elas têm muitos amigos nas redes sociais, ela está cercada de amigos, né? Ela é muito popular. E, na opinião dele, ele fala assim: olha, pode até ser verdade, mas também é uma ilusão, porque essas conexões, essas amizades, esses contatos, né, são superficiais e instáveis. Instáveis porque em um momento ele pode estar acontecendo e em outro momento pode estar não acontecendo. Ele também fala que os vínculos são voláteis. Volátil é tudo aquilo que evapora no ar. Então, o álcool, por exemplo, é uma substância volátil. Esses vínculos são voláteis, ou seja, eles somem rapidamente, eles, né, se esvaecem pelo ar muito rapidamente. E atrelados a interesses momentâneos. Tá? Então, essa é a opinião de um leitor sobre a questão das redes sociais. Letrinha A. Nessa carta, como é comum em textos do gênero carta de leitor, predomina a argumentação. A argumentação é quando você tenta convencer alguém de alguma coisa. Sublinha a tese apresentada pelo leitor no primeiro parágrafo, ou seja, a opinião que ele defende sobre o uso das redes sociais. Então, a tese, pessoal, é a mesma coisa que a opinião que ele vai defender. Então, por exemplo, se você vai escrever uma carta do leitor ou uma dissertação sobre um tema polêmico, por exemplo, o aborto no Brasil.
A tese é aquela frase, é aquele pensamento, é aquela opinião que você acredita que é o correto, tá? Normalmente sobre um tema polêmico, né? Normalmente essas cartas ou normalmente as dissertações são sobre temas sociais e polêmicos. O exercício pede para falar, para sublinhar onde é que está a tese. A tese está aqui, pessoal, logo no comecinho, ó. Ao participarmos das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Então, você vai grifar daqui de ao participarmos até de tudo. Essa é a tese, tá? B. Explique os dois argumentos que o autor da carta usa no segundo parágrafo para comprovar a sua tese. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele apresenta a tese. No segundo parágrafo, ele está apresentando argumentos para comprovar a tese dele. Então, quais são os argumentos que ele usa? Primeiro argumento aqui, ó. Esses contatos, essas amizades, são atrelados a interesses momentâneos. Então, você pode escrever aqui, ó. As amizades das redes sociais são momentâneas, tá? E também você pode colocar assim, ó, um segundo argumento, né? Elas são ilusórias, elas causam uma falsa ilusão de que você tem muitos amigos e de que todos esses amigos estarão disponíveis quando você precisar deles. Essa é uma falsa ilusão, certo? Então, os dois argumentos aí você coloca bonitinho aí no seu livro. 3. O que as cartas aos veículos A, B e C têm em comum? Assinale as respostas corretas. Então, você tem, lá na letrinha A, o confronto com o assunto e a opinião do autor, apresentação de argumentos que expõem o ponto de vista em relação ao assunto proposto, reconhecimento da importância das redes sociais e de aspectos que merecem reflexão dos usuários, e um registro informal para tratar do assunto em questão. O que as três têm em comum, pessoal, é a letrinha B, apresentação de argumentos que expõem um ponto de vista em relação ao assunto proposto. No caso aí, o assunto proposto são as redes sociais, tá? Nem sempre houve um confronto, nem sempre a opinião do leitor foi contra a opinião do autor. Há algumas cartas ali em que o leitor concorda plenamente com o que o autor está escrevendo, tá? Reconhecimento da importância das redes sociais, nem todas as cartas acham que as redes sociais são importantes. E o registro informal? Também não. Nem todas as cartas lá da página anterior estão em registro informal. Elas estão mais no registro formal, acompanhadas de itens de coloquialidade, como nós vimos aqui, ó. O uso do registro formal aliado a algumas marcas de coloquialidade. A mesma coisa que foi visto lá no exercício 1. 4. Geralmente, uma carta é composta dos seguintes elementos: local, onde foi escrita, data, vocativos, expressões de saudação e de despedida e assinatura. Algumas têm até títulos. Considerando a estrutura das cartas de leitor estudadas nessa unidade, responda as questões. Letrinha A. Quais as características mencionadas no enunciado estão em todos os textos? Aqui nós podemos dizer que tem duas características aqui, ó, a assinatura, tá? E o local, a data. Então, você pode colocar assinatura, local e data. Agora nós vamos lá no exercício B. As cartas têm formato semelhante porque há uma organização padrão. Ou você acha que essa padronização existe por outro motivo? Essa é uma resposta pessoal, tá? É que essas cartas que a gente vê nas páginas anteriores do livro, elas são editadas antes de serem publicadas. O que acontece é que os espaços de um jornal são muito reduzidos, né? É muita notícia, muita coisa que precisa ser colocada no jornal, então tudo tem que ser muito resumido, muito sucinto, muito enxuto, né? Essa padronização existe, sim, existe uma padronização por questão de espaço. O jornal tem pouco espaço para muita notícia, então ele tem que concentrar, ele tem que resumir, certo? Exercício 5. Nas cartas de leitor, pode ser empregada a primeira pessoa do discurso, que confere um caráter pessoal ao texto, ou a terceira pessoa, que causa o efeito contrário, de impessoalidade. Tá? Então, quando você usa a primeira pessoa, eu, você está dando um caráter pessoal ao seu texto. Lógico, você está falando de eu. Quando você usa a terceira pessoa, ele ou ela, você causa o efeito contrário, você causa o efeito de impessoalidade. Por quê? Porque você não está envolvido, você está falando de um terceiro, de ele ou ela.
No quadro a seguir, identifique as cartas marcadas pela pessoalidade, ou seja, quando você fala eu, ou pela impessoalidade, quando você fala ele ou ela. Em seguida, sublinhe nas citações termos ou trechos que comprovem sua resposta. Siga o exemplo. Então, veja lá. A reportagem sobre redes sociais na internet ajudou a nos esclarecer. Então, veja aqui, ajudou a nos esclarecer já dá uma ideia de eu, né? Ajudou me. Nos é nós. Quando eu tenho o pronome nós, é porque a primeira pessoa está junto. Ajudou-nos a esclarecer sobre a diferença entre solidão social, falta de comunidade e solidão emocional, falta de relacionamentos profundos. Sugeriu que o usuário dessas redes as utilize para administrar amizades já existentes, mesmo a grandes distâncias. Propôs que amizades que tenham surgido no mundo virtual sejam trazidas para o encontro real. A vida é perto, já disse Milor Fernandes, nos Laços Fracos da Internet, 8 de julho. Então, você tem aqui marcas de pessoalidade. Então, a primeira já está pronta aí, né? P de pessoalidade e I de impessoalidade. E qual pedacinho que nos ajuda a mostrar essa pessoalidade? O uso da primeira pessoa, quem ajudou a nos esclarecer, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. E esse trechinho aqui também, olha, a vida é perto, já disse Milor Fernandes, que é uma citação, né? Agora vamos ir no trechinho seguinte. Na sociedade atual, que as relações de amizade, de amor e até de sexo chegaram ao seu grau máximo de banalidade, a internet é apenas mais um fator a espelhar a falta de amor ao próximo, sinceridade e humanidade. Aqui, pessoal, nós já temos uma questão de impessoalidade. Por quê? Porque foi usada a terceira pessoa. Na sociedade atual, as relações de amizade, ele não está falando eu, as minhas relações de amizade, né? Ele está falando das relações de amizades de outras pessoas, ele não está se colocando na primeira pessoa. Então, você assinala aqui o I de impessoalidade. Agora, vamos achar um trechinho. Esse comecinho aqui, ó. Na sociedade atual, em que as relações de amizade. Ele está falando de todas as relações de amizade, a grande maioria. Ele não está falando das relações de amizade dele. Senão ele falaria assim, ó. Nas minhas relações de amizade, eu procuro tal. Terceiro, ao participarmos das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, ser populares, estar ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. Acho interessante, sim, relacionar-se, trocar informações por redes sociais e até mesmo expor um pouquinho da vida, mas a autoafirmação faz com que as pessoas exagerem na dose. Então, nós temos um caso aqui de pessoalidade. Então, você vai lá na coluninha do P e marca um xizinho aqui, tá? O que que acontece? Opa. O que que acontece aqui, ó? Onde é que nós temos aqui marcas de pessoalidade? Quando ele fala ao participarmos, porque aqui ele fala de nós, mais uma vez, é junto com a primeira pessoa. Para falar nós, a primeira pessoa que tem que estar junto. O Joãozinho e eu, nós. Se eu falar só o Joãozinho, eu estou falando ele. Tá? Então, agora, quando eu me coloco junto com a terceira pessoa, junto com uma outra pessoa, aí vira nós. Então, você grifa aqui participarmos, você grifa acreditamos, nossa, você grifa também aqui acho, porque aqui você está com a primeira pessoa do singular. Aqui você está com nós e nós. E esse acho é o eu, a primeira pessoa do singular. Agora a última. Não falou que a rede social pode proporcionar de troca de conhecimento, informação, aprendizado. Isto sim, muito mais útil e interessante. Aqui, pessoal, nós temos de novo uma marca de pessoalidade, tá? Por quê? Por causa desse trechinho aqui, ó. Muito mais, sim, muito mais útil e interessante. Isso é uma opinião muito pessoal dele. Ele acha, né, que isso seria muito mais útil e interessante. Então, essa é uma marca de opinião. E opinião é pessoal. Se você gosta da cor azul ou da cor amarela, isso é pessoal, né? Não depende aí de grandes considerações, é somente pessoal. Então, você coloca um pezinho aqui e você grifa. Isto sim, muito mais útil e interessante. Certo? Exercício 6.
Sobre carta de leitor, complete os parágrafos a seguir, escrevendo as principais características desse gênero textual. A carta de leitor deve transmitir com clareza a finalidade principal que o autor tem em vista, geralmente emitir opinião em relação a um texto publicado. Quando o autor da carta se refere a determinada matéria, quando o autor da carta se refere a determinada matéria, ele deve citar o título dela e, algumas vezes, o nome do jornalista que a escreveu. Além disso, a carta de leitor pode citar a data em que a matéria foi publicada. Como a carta tem a função de persuadir o leitor a concordar com algo ou pensar no assunto tratado, apresenta argumentos convincentes sobre o ponto de vista que o autor pretende defender. Assim como qualquer outro gênero, a carta de leitor deve utilizar um registro adequado ao público e ao veículo ao qual será endereçado. Então, só para repetir as palavrinhas aqui, ó. Aqui você vai escrever clareza, título, nome, data, persuadir, ponto de vista e registro. Então, aqui você tem um resuminho do que é a carta ao leitor, né? Qual é o objetivo dela? Tem que transmitir com clareza a finalidade principal do autor, daquilo que o autor tem em vista. Ela dá uma opinião sobre um texto. Então, você lê um texto no jornal, você lê um texto numa revista, e você quer dar a sua opinião sobre aquele texto, você escreve uma carta para o editor do jornal e dá a sua opinião em relação àquele texto, tá? Para que o jornal, para que a revista saiba do que você está falando, a qual matéria você se refere, então você coloca lá o nome da matéria e o nome do jornalista que escreveu. Então você pode colocar assim, ó, eu li a matéria sobre, vamos ver o que teve aí esses dias, sobre a privatização do SUS, escrita no dia tal, pelo jornalista tal. Para quê? Para identificar, para que os outros leitores e para que o dono do jornal, o editor do jornal, o editor da revista, saiba do que você está falando. Se você só escrever assim, eu acho que é importante que tal coisa aconteça, ele não vai saber a qual assunto está se referindo, tá? Então, continuando aqui, a carta do leitor pode citar a data em que a matéria foi publicada, como a carta tem a função de persuadir, lembrando que persuadir é convencer. Convencer, persuadir o leitor a concordar com algo, ou pensar no assunto tratado, apresenta argumentos. Sim, para você persuadir alguém, você precisa ter argumentos, você precisa convencer a pessoa de alguma coisa. Sobre o quê? Sobre o ponto de vista que o autor pretende defender. Assim como qualquer outro gênero, a carta do leitor deve utilizar um registro adequado. O que é isso, registro adequado? Uma linguagem. Quando a gente fala em registro, a gente está se referindo à linguagem formal ou informal. Então, para cada situação, você tem um tipo de linguagem, você tem um registro. Você não escreve uma listinha para ir no supermercado da mesma maneira que você escreve, por exemplo, para o Samay, aqui de Mogi Guaçu, reclamando da sua conta de água que veio muito alta, por exemplo. Então, dependendo de quem vai ler, dependendo do seu objetivo de escrita, você vai ter determinado registro, formal ou informal. Um pouco ali de gíria, um pouco de informalidade, como diz o exercício lá, um pouco de coloquialidade? Sim, dependendo do texto, para quem vai o texto, certo? Como fala aqui, ó. Deve utilizar um registro adequado ao público e ao veículo ao qual será endereçado. Certo? Então, pessoal, eu vou parando por aqui, depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo.